Taras Bulba, de Nikolai Gogol, com tradução de Nivaldo dos Santos, pela editora 34. Nesse livro, Gogol trata dos cossacos. Os cossacos eram e são um povo, uma etnia que tinha por característica a força, a bravura e uma grande aderência a práticas militares, à cavalaria. O Gogol, nesse livro, ele vai trazer a história de um pai. Taras Bulba é um pai. E ele vai trazer a história desse pai que é um cossaco. E ele vai retratar essa história narrando uma grande aventura que esse pai vive com os seus dois filhos, chamados Ostap e Andri. Bom, a história começa com Ostap e Andri chegando na aldeia, onde vive o pai. Então eles chegam na aldeia, vindos da universidade onde eles estudaram, e a mãe desses meninos, desses rapazes, ela está muito ansiosa, esperando por eles, querendo abraçar os filhos. E aí, logo que eles chegam, o pai, né, um cossaco, já trava uma batalha com eles. É a forma que ele tem de demonstrar afeto e conexão com os filhos é travando uma luta corporal com eles. Isso já impressiona e assusta bastante no início do livro. E então o Taras Bulba, ele já diz, olha, vocês já estudaram na universidade e agora eu vou levar vocês para um campo de batalha, para uma aldeia, para um local onde vocês vão se formar como cossacos, vocês vão aprender a ser cossacos. E aí essa mãe chora e se lamenta, mas ninguém dá muita atenção, porque na verdade nesse livro mulher não tem vez. Nesse livro surgem apenas 3 mulheres, essa mãe que aparece somente nesse primeiro capítulo em 2 paginazinhas e depois ninguém mais fala nela, ninguém diz assim, onde estará a minha mãe? Não, ela desaparece do livro. Aparece também uma mulher muito bela, que mais na frente do livro ela vai causar um grande problema nessa família, e também a criada dessa mulher. Mas o protagonismo feminino aqui não existe, é uma história de homens. De homens cujo o eixo central da vida são as batalhas. Né? Então, o que o Taras Bulba faz? Os filhos mal chegam em casa, mal esfriam o lugar e já os leva para esse outro lugar, que é como se fosse uma aldeia, onde se reúnem outros cossacos. E eles vão. E eles viajam e chegam lá, e é um lugar onde só tem homens, né? Agora você imagine um lugar cheio de homens, em cujo sangue ferve o desejo pela luta, pela guerra, pela batalha, pela confusão. E esses homens passam o dia fazendo o quê? Eles passam o dia bebendo, discutindo, e aí, alcoolizados, eles brigam, e aí, para conseguir dinheiro, para beber mais, eles roubam, eles furtam, eles pilham, e aí bebem mais, e aí brigam mais, e assim eles passam um dia. Até que chega um dia em que um deles diz assim, mas e a guerra? Né? Nós queremos guerra, cadê a guerra? E então eles decidem sair pelo mundo para procurar uma confusão qualquer, uma briga, uma guerra, uma batalha. Nisso, chega um outro cossaco vindo de um outro lugar que eu não sei de onde, dizendo assim, vocês ficam aí bebendo o dia inteiro, deitados, parados, vocês não estão sabendo o que está acontecendo na Rússia, não? Vocês não estão sabendo? E aí, esse cossaco, eu achei curioso que ele chega trazendo fake news, né? E eu vou ler aqui um trechinho para vocês verem como é que esse cossaco se dirige aos companheiros dele. Ele diz assim, abre aspas, escutem, ainda não terminei. Agora os padres católicos andam de charrete por toda a Ucrânia. Mas a desgraça não é o fato de andarem nas charretes. A desgraça é que eles atrelam não os cavalos, e sim os cristãos ortodoxos. Escutem só. Ainda não terminei. Dizem que as judias estão fazendo saias com as roupas dos padres. Vejam só o que está acontecendo na Ucrânia. Então esse sujeito, esse cossaco, ele chega contando mentira. E todo mundo acredita, e eles ficam revoltadíssimos. Por que eles ficam revoltados? Porque os cossacos
para alimentar esse espírito de guerreiros que eles têm, eles precisam ter um inimigo. Quem gosta de brigar, de guerrear, precisa ter um inimigo. E o inimigo elegido por eles são os católicos, né? Porque eles são os cristãos ortodoxos, né? E eles lutam contra o islamismo e contra os católicos. Então é uma guerra que eles têm, que eles imaginam que eles precisam enfrentar. E quando esse sujeito chega falando isso, todos eles acreditam, imediatamente acreditam, né? Que as carroças, que as charretes, porque nessa época na Rússia o meio de locomoção eram as charretes, eram as carroças, eles acreditam que os cossacos estão servindo de burro de carga, eles estão puxando charrete. E que as mulheres estão roubando as roupas dos padres das igrejas para fazer saias. Eles acreditam e eles fazem uma assembleia para decidir o que eles vão fazer e todo mundo discutindo. Imagina centenas de homens, né, discutindo para saber o que vão fazer. E aí um grita assim, vamos à batalha, vamos à luta, vamos para a guerra, vamos sair em guerra. E é interessante nesse livro que, assim, sempre que eles vão decidir qualquer coisa, os cossacos, parece interessante que eles se reúnem para discutir coletivamente, não é uma imposição a decisão. Mas essa discussão deles, ela não se realiza através do diálogo. O que acontece? Todos falam ao mesmo tempo, todos esbravejam, todos dizem, e aí quando alguém coloca uma proposta, não importa qual é a proposta, não importa. Todos dizem, então vamos, e vão. Aí eles vão e aí eles prepararam as carroças, as provisões, os alimentos, os agasalhos e partiram. Partiram pelo mundo para onde? Não se sabe. Foram atrás da batalha, da guerra, para conseguirem destruir esses cristãos católicos e essas pessoas que professavam a fé islâmica, porque eles acreditavam mesmo que eles estavam cometendo essas atrocidades. E aí eles vão andando pelas estradas, vão passando pelas aldeias e vão destruindo tudo, vão pilhando tudo, vão roubando tudo. E nessa trajetória tem momentos muito fortes, de muita perversidade, que impressionam quem está lendo o livro, porque eles fazem coisas absurdas. Eu vou ler um trechinho para vocês de um momento em que eles estavam eles estavam na batalha, numa das batalhas, e um cossaco enfrenta um polonês. Veja só o que ele faz. Kukubienko, que é o cossaco, apanhou com ambas as mãos a sua espada pesada e enterrou-a bem na boca pálida do polonês. A espada arrancou 2 dentes alvos, cortou a língua ao meio, partiu a vértebra do pescoço e penetrou bem fundo na terra. E assim ele a deixou, cravada ali na terra úmida para sempre. Então esse é um trecho que trata de uma das batalhas que eles enfrentam. Tem coisas horríveis, por exemplo, tem um momento que eles estão passando numa aldeia e eles tacam fogo em tudo, e as mulheres estão dentro das casas, né, que são chamadas as isbás, os nomes dessas casas, onde vivem os mujiks, que são os servos, né, os antigos servos, e eles tacam fogo nas isbás e as mulheres são queimadas vivas. E no momento em que essas mulheres estão sendo queimadas vivas, seus filhos, as crianças, choram no terreiro, e os cossacos pegam as espadas, atravessam o corpo da criança com a espada e jogam a criança nos braços da mãe que já está em chamas. Então é uma coisa horrenda, né? E aí eu ficava me perguntando por que eu estou lendo isso. Eu estou lendo isso porque isso é do Gogol. E ler Gogol é algo irresistível. É uma escrita avassaladora, é uma escrita que nos estremece. Desde o primeiro livro que eu li do Gogol, eu tenho procurado ler toda a literatura dele, aqui eu tenho acesso, né? Bom, e aí o que acontece? Para a gente entender o que acontece, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Um dos filhos do Taras Bulba, chamado Andriy, um dos jovens que estava lá na universidade, lá em São Petersburgo,
Esse Andri, certo dia, estava andando pela cidade e ele vê uma bela jovem, se apaixona por ela, porque nesses livros, nesses romances, acontece muito isso, né? O sujeito vê a mulher vê o sujeito e já se torna um amor da vida do outro. E aí ele entra em contato com ela, escala a janela, entra no quarto dela, eles se apaixonam e ele depois volta para casa, tá? Guardem essa informação. Ele se apaixonou por essa mulher, mas ele não fala nela, o nome dela não é citado na história, durante a história. Foi só esse episódio que aconteceu. Bom, os cossacos vão andando pelo caminho, como eu disse, vão pilhando, vão matando, vão roubando, vão incendiando tudo, até que eles chegam numa cidade um pouquinho maior, e essa cidade é uma fortaleza cercada por uma muralha, e eles não conseguem entrar na cidade. Eles tentam de todas as formas, e quando eles veem que eles não vão conseguir entrar nessa cidade, eles acampam em volta, no entorno dessa muralha, no entorno dessa cidade, e eles ficam ali. E o chefe dos cossacos diz, bom, se não podemos entrar, vamos ficar aqui, eles ficam lá dentro e eles vão morrer de fome. A ideia é essa, matar de fome. Isso faz muito lembrar um filme chamado Leningrado, quando os russos foram vítimas da mesma estratégia, né, de morrer de fome dentro da sua própria cidade sitiada. Então os cossacos ficam ali, mas acontece uma coisa. O Andri, ele está lá e essa mulher pela qual ele se apaixonou, ela está dentro dessa cidade. Ela havia ido para lá com o pai dela, que era embaixador, alguma coisa assim, diplomata. E ela está dentro daquela cidade e de alguma forma ela vê o Andri lá fora. E de algum jeito ela consegue mandar uma criada avisar o Andri que ela está lá dentro. E o Andri fica louco, arruma um jeito também de entrar dentro da cidade por um lugar secreto. E ele entra e ele se converte e ele renega os cossacos e ele passa a batalhar contra os seus. Isso é a morte para o Taras Bulba, porque Taras Bulba, a vida dele é essa alma cossaca, é esse povo dele. E quando ele vê um filho renegar o povo e lutar contra o próprio povo, ele fica muito indignado. Até que, em determinado momento, quando ele tem uma oportunidade de encontrar esse filho, Andri, no meio de uma mata, ele mata o próprio filho. Ele mata o próprio filho. Então, esse livro do Gogol é um livro que vai tratar dessa história dos cossacos, né? Uma etnia que foi e é muito importante ainda na Rússia, que participou de grandes eventos históricos. E o Gogol vai trazer nesse personagem Taras Bulba toda a representação desse povo, toda o seu comportamento, todo o seu estado psicológico, toda a sua sociabilidade, o seu modo de vida e o seu foco principal, que é a conquista, que é a batalha, representando muito bem a história da Rússia, né, que se deu assim, que ela se deu a partir dessas batalhas, das conquistas de territórios, dos enfrentamentos. Então o Gogol traz essa história aqui de uma forma belíssima e eu sugiro fortemente a vocês que leiam esse